queridos irmãos, que alegria compartilhar com os irmãos mais um devocional nessa manhã. O texto que nós vamos tratar para esse nosso devocional se encontra em Romanos, no capítulo 12, e nós vamos ler os versículos de 3 até 5. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amados, o capítulo 12 da carta aos Romanos, ele é bem marcante justamente por dar um novo rumo ao que o apóstolo Paulo quer falar. Se nos capítulos anteriores o apóstolo falou mais sobre as doutrinas, falou mais sobre a posição do crente perante o Senhor, agora ele vai tratar de uma forma mais prática de como o cristão deve viver diante dessas verdades que foram reveladas, né? Então ele inicia o capítulo falando justamente sobre a vida em comunidade, a vida de igreja e como essa vida deve ser vivida servindo aos outros cristãos. Veja bem, ele inicia falando sobre a comunidade e como o crente deve servir. A vida do crente ela é uma vida de serviço, levando em consideração que Cristo ele é a razão para que a comunidade fique junta. Por exemplo, se nós olhássemos para cada um de nós individualmente, nós veríamos pessoas com habilidades excepcionais, porém com personalidades e intenções completamente diferentes, o que tornaria a nossa vida em comunidade impraticável, completamente impraticável. Mas como Cristo ele é a união, é a razão da nossa união, então a obra dele em nossas vidas é aquilo que temos em comum, isso faz com que a nossa vida em comunidade seja possível. Claro que nós não vivemos em perfeita união, sem desentendimento nenhum, afinal os nossos corações orgulhosos e pecaminosos eles dão conta de querer estragar tudo aquilo de bom que Deus concede a nós, né? Mas já que Cristo ele é o mediador entre cada irmão, então nós vivemos unidos, servindo uns aos outros. Nós não nos reunimos todos os domingos na intenção de sermos servidos. A vida de igreja ela vai muito além disso. A vida de igreja ela está em se colocar abaixo dos outros irmãos. Não comparando os nossos valores, mas em sentido de que os outros irmãos precisam ser servidos também. E quando a igreja ela tem esse pensamento, fica difícil dar lugar ao pensamento de que alguns irmãos são mais importantes ou tal trabalho é mais edificante do que o outro. Quando nós nos lembramos de que somos seres totalmente depravados e todos fomos tirados do mesmo lugar, salvos pela mesma graça, o nosso trabalho ele se transforma em gratidão. E tudo aquilo que nós podemos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada. O nosso serviço ele deixa de ser algo egoísta e deixa de ser uma forma de exibir as nossas habilidades. Tudo aquilo que nós fazemos é para o bem da comunidade. E o pensamento correto sobre o nosso trabalho na igreja, ele tira de nossas mentes aquela ideia de que somente pessoas especiais podem exercer funções dentro da igreja. Deus ele nos concede habilidades e essas habilidades são para que glorifiquemos o nome dele na igreja e fora dela também. Por exemplo, o nosso trabalho no dia a dia ele não precisa ser aquilo que nós odiamos fazer. Deus nos deu saúde, nos deu força para que trabalhemos e o ambiente de trabalho precisa também ser um lugar onde eu glorifique o nome do Senhor, fazendo um bom trabalho, fazendo aquilo que confiaram para eu fazer. Então, a nossa oração nessa manhã, que seja para que lembremos que somos homens, que somos criados para Deus, somos feitos para servir, somos criados por Deus e para Deus.
e o nosso serviço, ele acontece tanto no meio da comunidade, ou seja, no meio da igreja, quanto fora dela, como um meio de exibirmos o Evangelho de Cristo pelo nosso trabalho. Que as dificuldades do dia a dia não nos façam esquecer a graça do Senhor sobre nós, nem o motivo pelo qual nós estamos aqui na terra. E que nos alegremos também por nossas vidas, pois tudo aquilo que Deus nos concede vai muito além do que nós merecemos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome pela saúde do dia a dia, louvamos o Teu nome por cada graça que o Senhor nos concede, pela união, ainda nesse momento que vivemos, mas pela união que Cristo nos concede no meio da igreja, pela obra dele em nossas vidas, pelo amor que o Senhor nos faz ter uns pelos outros e por esse serviço que nós queremos oferecer aos irmãos, Senhor. Nós lembremos dia a dia do Teu amor, lembremos dia a dia da Tua graça, que nós cumpramos aquilo que nos é dado para fazer todos os dias, que o nosso serviço e o nosso trabalho seja feito em amor, seja feito em gratidão ao Senhor e que nós glorifiquemos o Senhor em tudo aquilo que nós vamos fazer, Senhor. Tira de nós todo desejo egoísta, tira de nós tudo aquilo que o nosso coração tenta roubar da Tua glória, tira de nós tudo aquilo que o nosso coração tenta roubar do Teu lugar no nosso coração, Senhor. Abençoa as nossas vidas, seja conosco nesse dia, Pai. No nome de Jesus que nós sempre oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, amados.